Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre história da radiologia. Dentro dos fatos históricos que ocorreram ao longo do tempo na radiologia, nós vamos ter surgimentos de novos métodos de diagnóstico. Também temos, em ocasião de datas comemorativas, oficializações, leis. Então, a gente tem vários parâmetros em que a gente pode focar o nosso estudo, né? O nosso norte, né? A nossa direção sobre os estudos de história da radiologia, tá? Então, a gente começa falando um pouco sobre o Röntgen, tá? Ele era engenheiro mecânico, especialista em matemática. Aos 48 anos, conseguiu realizar o que os cientistas estavam pesquisando e investigando na época. E no dia 8 de novembro de 1985, fez a descoberta mais importante para nós, né, profissionais das técnicas radiográficas, que ele descobriu os princípios dos raios-x. E em 1901, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Röntgen dedicou a vida inteira ao ensino e física experimental, à pesquisa, à ciência. Então, ele decidiu estudar radiações eletromagnéticas de alta frequência, seguindo as anotações e estudos feitos por Philippe Leonard, seu discípulo direto. Então, Röntgen escureceu um ambiente, envolveu um tubo num papel preto para evitar que a luminosidade do tubo fosse vista, e próximo ao tubo estava uma placa coberta com sais de bário, uma substância muito utilizada pelos cientistas na época, que, quando excitada, se tornava fluorescente. E ele notou a fluorescência nos cristais de bário, apesar de distanciado do tubo e da escuridão da sala. E essa observação foi o que diferenciou dos demais cientistas. Então, Röntgen percebeu um princípio, né, dos raios-x, que era o poder de tornar fluorescente certos sais que até então não tinham sido observados por ninguém, tá? Aí aqui a gente tem o tubo catódico, usado na época, tá? Que foi o princípio da ampola de raio-x que nós temos atualmente. Produzia raios catódicos, já tinha o cátodo e anodo. A primeira radiografia realizada foi em 22 de dezembro de 1895 e foi da mão esquerda de Ana Berta, esposa de Röntgen. Então, na época, a gente tinha muitas situações em que os cientistas utilizavam, entre aspas, como cobaias as pessoas mais próximas. Então, dentro da história da radiologia, a gente tem muitas situações em que as pesquisas eram feitas por marido e mulher. Apesar da gente saber que, na época, as mulheres não eram consideradas parte funcional desse sistema de pesquisas. Por exemplo, está aí a Madame Curie, que teve que suportar, se esconder por algum tempo, né, em suas descobertas, sem citar que ela era a responsável pelos estudos, pelas pesquisas, até o momento em que ela conseguiu, finalmente, poder ser, como é que vamos dizer? Ser considerada a autora, né, de suas pesquisas. Uma radiografia que foi tirada de um rifle de caça de Röntgen, e ele pôde visualizar as estruturas internas desse rifle. Essa radiografia permitiu a visualização das peças do rifle
e ela deu origem aos estudos voltados para a radiologia industrial, que foi possível permitir que era visível as partes internas de mecanismos sem que fosse necessário desmontar o maquinário para isso. Tá? Então, essa radiografia do rifle de caça de Röntgen, ela deu origem aos princípios que são utilizados na radiologia industrial. Röntgen recebeu muitas honras do governo e de outros, e a maior homenagem que se prestou foi a aplicação do seu nome aos raios-x. Tá? Durante um tempo, os raios-x foram chamados de raios Röntgen e depois acabou retornando ao nome primário de raio-x. Rejeitou propostas e privilégios que poderiam ter trazido muitos lucros e entregou gratuitamente a sua descoberta às indústrias e à medicina. Aí aqui a gente tem uma foto de uma reconstrução do laboratório de Röntgen. O raio-x, logo assim que começou a ser disseminadas informações sobre ele despertava muita curiosidade da população em geral, porque a possibilidade de visualizar o corpo humano por dentro, sem a necessidade de abrir o mesmo, despertava muita curiosidade nas pessoas. Então, tinham situações em que se faziam eventos públicos, em que as pessoas ficavam em uma fila e viam seus ossos numa tela fluoroscópica. Estava todo mundo sendo exposto à radiação, mas na época não existia nenhum estudo nesse sentido, então ainda não se sabia dos malefícios causados pela radiação ionizante. Então era utilizado por artistas, esse folder, um estúdio de raio-x. Desculpa, passou demais. Serviu para sensacionalismo e charlatanice. Se utilizava raio-x, por exemplo, raio-x para tornar um homem preto em branco. O câncer pode ser curado com a aplicação de raio-x. De certa forma, sim. De forma correta, sim. Elemento rádio e o raio-x usados em tratamento de beleza. E por aí vai, tinham vários e vários folders nesse aspecto. Gerou controvérsia com questões éticas de invasão de privacidade e de afronta à moral e aos bons costumes. Aí entra uma outra figura nesse contexto. Thomas Edison inventou um instrumento que, com uma tela fluorescente, deixava ver radiografia ao vivo sem a necessidade de revelação de filmes, que foram os sistemas que acabaram dando origem às telas fluoroscópicas, que são utilizadas de forma mais evoluída, claro, com a inserção de sistemas digitais de visualização em aparelhos de arco cirúrgico, em tomografia, em ressonância, porque a fluoroscopia trouxe a ideia dessa visualização em tempo real, mas o processo fluoroscópico, ele acaba emitindo uma quantidade muito alta de radiação. Então, esses processos foram substituídos praticamente em sua totalidade pelo processo digital de visualização de imagens. Não havia nenhuma percepção do perigo da exposição à radiação. Então, vamos pensar, né? Foi utilizado de diversas formas diferentes, era utilizado de forma irrestrita, não tinha nenhum controle sobre isso. Como é que atualmente a gente tem as informações que a gente tem acerca de proteção radiológica? Como surgiu essas ideias de proteção radiológica?
Desde esta época até os dias de hoje, surgiram várias modificações nos aparelhos iniciais, objetivando reduzir a radiação ionizante usada nos pacientes, pois acima de uma certa quantidade sabia-se que era prejudicial à saúde. Assim, surgiram os tubos de raio-x, diafragmas para redução da quantidade de raio-x, e assim diminuir a radiação secundária, que além de prejudicar o paciente, piorava a imagem final. Em abril de 1896, um relatório médico descreveu um caso de um carcinoma gástrico que teve uma surpreendente resposta quando foi irradiado com raio-x. Em 1900, foi publicado um artigo desvendando os resultados positivos obtidos em câncer de pele pela aplicação de raio-x. E em 1920, iniciaram-se os estudos relativos à aplicação dos raios-x na inspeção de materiais, dando origens à radiologia industrial. Então, com o passar do tempo, sempre baseada em estudos e pesquisas, iam surgindo novos processos evolutivos dentro do que já se conhecia sobre as radiações X. Então, dentro da história da radiologia no Brasil, a gente tem como os fatos mais marcantes o primeiro aparelho de raio-x, que veio para o Brasil em 1897. Ele foi comprado pelo médico José Carlos Ferreira Pires, foi instalado na cidade de Formiga, Minas Gerais. Essa cidade não tinha energia elétrica, tá? Então, inicialmente, foi utilizado baterias e pilhas, e após isso foi utilizado um motor a gasolina para fazer o gerador funcionar. Frustrados com os resultados, Dr. Pires comprou um gerador e um motor a gasolina. A abreu-grafia, em 1936, o médico Manuel Dias de Abreu desenvolveu um método combinando radiografia e fotografia para efetuar o rastreamento da tuberculose pulmonar em larga escala. A abreu-grafia foi implantada e incorporada amplamente aos serviços públicos de saúde até 1990, quando o Ministério do Trabalho e a Previdência Social a excluiu do conjunto de exames médicos obrigatórios no acompanhamento da saúde do trabalhador, ou seja, dos exames periódicos. Pedoscópio foi utilizado para experimentar sapatos em lojas. Então, as pessoas colocavam o pé dentro desse equipamento. Nesse equipamento era possível visualizar a estrutura óssea dos pés. O cliente podia ver a imagem dos pés e o contorno dos sapatos. Os tempos de exposição eram geralmente de algumas dezenas de segundos. Em 1926, ele foi patenteado, chamado de pedoscópio. Essa técnica, durante a década de 50, foi mantida normalmente. Este aparelho era mantido em uso sem qualquer controle de blindagem adequada durante a década e ainda era utilizado. Então, por exemplo, ele ficava na frente da loja. Então, todas as pessoas que passavam por ali podiam colocar o pé para verificar o tamanho do sapato, se o sapato estava de bom tamanho, ou se iria ficar apertado, etc. O uso era totalmente indiscriminado. Britânicos elegeram o raio-x como a melhor invenção da história. A máquina de raio-x foi eleita a melhor invenção de todos os tempos em uma votação realizada pelo Museu de Ciência em Londres. Então, ao longo do tempo, esse processo foi evoluindo, foram surgindo novos métodos de diagnóstico, novas utilizações. Hoje em dia temos equipamento de ponta
tecnologia de altíssima modernidade, sendo utilizada tanto na área médica como nas diversas outras áreas em que nós temos a utilização das radiações X. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de introdução à história da radiologia e até um próximo encontro.